Era do Áudio. Eu não precisava copiar ninguém para ter o meu espaço. Pelo contrário, quanto mais eu fosse eu mesma, na minha interpretação e na minha locução, mais as oportunidades se abririam. Isso me ajudou muito, né? Não podia ter reações. Então, isso foi me ajudando a ter uma percepção de, receber um texto e conseguir gravar quase de bate-pronto e, ao mesmo tempo, colocando o meu jeito de ser, né? O meu tom de voz. Eu sou a Ananda Garcia e nesse podcast vou conversar e aprender com os profissionais que fazem os sons e os conteúdos que a gente ama ouvir. E se você também é dessa tribo, cola aqui e ative os seus ouvidos, porque você está na Era do Áudio. Eu tenho uma novidade, a Era do Áudio agora está no Pix. Se você se identifica com esse podcast, se acha que esse conteúdo é útil para você, faz uma doação pra gente usando a chave Pix, aeradoaudio@gmail.com. Eu vou deixar a chave Pix na descrição do episódio. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. E a minha convidada de hoje tem um extenso currículo em produção de áudio e 11 anos de experiência de mercado, incluindo podcast, locução, rádios corporativas e até narração de audiolivros. Ela é cofundadora e sócia-diretora da InsiderCom e em janeiro de 2021 lançou com seus colegas e sócios, Clayton Lúcio e Fábio Oliveira, o InsiderCast, que é um podcast diário voltado para o mundo corporativo. Ela vive e respira áudio desde criança e sem dúvida vai inspirar muita gente. Bárbara Rodrigues, obrigada por estar aqui. Estou muito feliz de conversar contigo. Oi, Ananda. Oi a todos os seus ouvintes. Poxa, é um prazer e uma honra falar de uma das coisas que eu mais amo, que é áudio. E que apresentação, eu já fiquei emocionada aqui já no começo. Obrigada. Ai, que bom. Obrigada, fico super feliz de tu estar aqui. Bárbara, como eu falei ali, né, a gente conversou previamente, né, antes dessa gravação, o teu despertar, essa palavra tão poética, esse teu despertar, o teu interesse pelo áudio começou bem cedo, né? Como que isso aconteceu? Muito, muito cedo, Ananda. Minha primeira lembrança muito viva de áudio é com música, né? Eu sou apaixonada por música desde que eu me entendo por gente, talvez desde a barriga da minha mãe, assim. A minha primeira lembrança mais forte é com 3 anos de idade, eu numa loja de discos, né, de CD, isso nem existe mais hoje em dia, é quase uma raridade, né? Pedindo P. Sim. E o pessoal da loja falou assim, P, mas é o quê? Das Paquitas, né? Aqui no Brasil, a gente tem a época da Xuxa, das Paquitas. Eu falando, não, é P de Phil Collins. Uau! E o Phil Collins para uma criança de 3 anos não é uma coisa muito comum, né? Então todo mundo estranhou. Daí pra frente é uma história muito longa e de muito amor com música, com tudo. Então, desde criança eu só me concentro quando eu tenho música por perto, quando tem alguma coisa tocando. Então, eu estudava ouvindo rádio, uma rádio muito famosa aqui em São Paulo que chama Alfa FM, que é líder de audiência até hoje e que toca muitas músicas assim de flashback, né? Então, é uma coisa muito presente e que determinou até a minha escolha de profissão, né? Sim, tu comentou que se concentra com o áudio. Isso é algo que é interessante, porque pra mim depende muito, assim. Mesmo quando é uma música ou um podcast, algo que tenha palavras, que tenha letras, tu ainda assim consegue te concentrar ou tem que ser uma coisa mais só melodia, sabe? Só música? Olha, por incrível que pareça, eu me concentro mais quando é com letra, quando tem alguém cantando, até do que com podcasts, que é o meu dia a dia, é o meu arroz com feijão, é a minha outra paixão. Eu não me concentro tanto, por exemplo, se eu tô fazendo alguma atividade e ouvindo um podcast, porque ele me demanda uma atenção maior. Com a música já é o contrário. E a música também sempre me possibilitou uma interpretação de texto mais apurada, assim. Eu percebo que hoje eu tenho uma noção melhor de quando eu vou ler alguma coisa, porque eu sempre tentei interpretar o que a letra dizia. Não era meio que cantar por cantar, só. Tinha sempre algo
a mais, sabe? Uau! E não só com o texto escrito, mas também com o que a gente vai conversar mais pra frente, que foi a questão de fazer a narração, né, a locução dos audiolivros. Sim. Porque exige uma interpretação de texto e uma naturalidade. E isso, de uma certa maneira, a música proporciona, né? Porque a gente tá cantando um sentimento, a gente tá cantando uma questão ali, e muitas vezes a gente nem percebe, né, a interpretação que precisa ser dada para aquilo. E é o que eu mais faço até hoje, assim, né, de pegar letra de músicas, querer saber o que ela significa. Hoje, quem é mais jovem, né, que talvez esteja começando a pensar em trabalhar com áudio, talvez não conheça, mas antigamente existiam os encartes de CD, de LP, que vinha a letra, né? Então, uma das minhas diversões era pegar a letra e ficar olhando para cantar certinho, para saber o que estava sendo dito. Eu amava, principalmente para aprender inglês, assim, pegar as letras e entender o que o cantor estava falando, tentar entender o que era aquilo. Ah, fantástico. Super! E hoje em dia quase não tem, então a gente recorre à internet para fazer esse papel, né? Até isso ajuda também, né? O listening, eu entendo melhor inglês até do que eu falo, mas, de novo e mais uma vez, por causa da música. Sim. Uau. E, Bárbara, tu entrou no mercado em 2010, certo? Isso. É uma época que a gente não falava muito no potencial da mídia de áudio. Claro, existiam as estações de rádio, também já se ouvia falar em podcast, mas não era assim, uau, essa é a grande tendência. Então, tu foi atrás mais de uma paixão ou tu enxergava um potencial de mercado naquilo? Como foi o teu processo de escolha para entrar nesse mundo? Então, vamos voltar um pouquinho nessa história, vamos voltar um pouquinho para 2008, que foi quando eu entrei na faculdade, né? Eu escolhi rádio e TV porque eu tinha dois desejos muito distintos e muito diferentes, mas que envolviam áudio, envolviam música, né? O primeiro era trabalhar nessa rádio que eu comentei, que é a Alfa FM, e, né, com programação, com alguma coisa que de alguma maneira me trouxesse para perto da música. E o outro ponto era trabalhar com produção de videoclipe, direção de videoclipe, ou na MTV Brasil, né, que hoje já mudou a configuração e tal. Então, foi por isso a minha escolha profissional de ir para a rádio e TV. O podcast entrou na minha vida, né, o áudio em si, trabalhar com conteúdo em áudio acabou sendo uma surpresa no meu caminho, porque eu precisava sair de um lugar que eu trabalhava e um amigo meu trabalhava numa produtora de áudio. E ele falava que era demais, o pessoal que trabalhava com ele, era um clima muito gostoso, era muito leve. Falei, puxa, não tem uma vaga aí? Quando surgir alguma coisa, me chama. E eu lembro como se fosse hoje uma coisa que me marcou muito. Quando eu fui conversar com a pessoa que depois veio a ser meu chefe, né? Ele falou assim, eu cheguei lá toda de terninho, currículo embaixo do braço, social, e naquele dia eu fiquei quase 2 horas e meia falando com ele. E de música, meio que o papo que a gente tá tendo aqui. Quando eu fui entregar o currículo, ele falou assim, olha, nem precisa me entregar, eu já sei muito mais de você, pela conversa que a gente teve, do que o que tá no papel. Nossa! Um mês depois, foi uma cena meio novela, assim, eu fui mandada embora de manhã da onde eu trabalhava. Quando foi 2 horas depois, o meu celular toca, era esse meu amigo falando, olha, você foi escolhida para vir trabalhar aqui com a gente. Então, a primeira experiência que eu tive de conteúdo em áudio foi com a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, né, hoje B3, na época Bovespa, BNF Bovespa, fazendo conteúdos para eles, de uma rádio que eles tinham e que era dividida, na verdade, em duas, que era a Rádio Mulheres em Ação e a Rádio Desafio. Então, uma rádio voltada para o público feminino e a outra para jovens, que era o público que a Bolsa tinha como futuros investidores, né? Como parte do plano deles de CPFs que eles queriam trazer para investir. E aí, esse foi o meu primeiro contato numa época que eu só ouvia falar de podcast na faculdade. E mesmo assim, era uma coisa muito incipiente aqui no Brasil. Todo mundo que ouvia e consumia podcast era de fora. A BBC de Londres fazia muitas novelas em áudio, né, também. Coisa que aqui no Brasil a gente só foi ver e tá começando a ver mais agora em 2020, 2021. O Spotify trouxe o Sofia, agora tá trazendo essa nova série com a Mel Lisboa e com o Seu Jorge, coisa que não existia antes. É verdade. Né? Pra gente era impensável você ter um conteúdo de ficção em áudio e com uma potência de audiência muito grande, né? Então, todas as vezes que eu falava, com o que você trabalha? Ah, eu trabalho com áudio. Nossa, mas você faz rádio? Você é formado em quê? É rádio e TV? Ah, você conserta a TV? Você conserta a rádio? Quantas vezes eu já ouvi isso e quantas outras mais eu já ouvi? Podcast? Podcast não dá dinheiro. Sim. Imagina, é melhor você trocar de profissão. Vai pro mercado corporativo, faz administração, faz outra coisa.
coisa. E foi um pouquinho disso, assim, Ananda. Sim. Então foi uma mistura, né? Mas eu acho que teve um componente de paixão, assim, também, né? Na tua escolha, sem dúvida. Tu acabou entrando ali, mas sem dúvida era algo que te chamava, né? Com certeza. Eu acredito muito que a gente só faz bem feito quando a gente faz com entrega e com paixão, né? Total. E não é à toa que hoje a gente tá gravando há uma semana de eu completar 11 anos de carreira, né? Nessa área. E acho que não é à toa que eu tô nesse marco, né? É uma paixão que se renova a cada dia. Eu fico encantada de ver tanto os convidados do Insidercast como os nossos clientes se apaixonando pelo áudio, de ver como muda a concepção deles quando a gente entrega o produto e fala, olha, tá aqui, né? Ou quando a gente chama para o que a gente chama que é a nossa casa, né? Que é o Insidercast, e a pessoa fala, nossa, que bate-papo gostoso, foi tão leve, eu tinha uma outra ideia, né? Então, até esse desbravar novas coisas também encanta, também traz paixão, né? Sim, e inclusive, né, tu fala ali dessa questão da leveza, e tu tem experiência criando programetes, né, para rádios corporativas, pelo que eu entendi, né, tu ficou alguns anos, né, fazendo esse trabalho. Como tu percebe a diferença, assim, entre uma rádio corporativa e um podcast corporativo, ou um podcast de branded content, assim, produção, estilo de apresentação, equipe, tudo assim que tu consegue pensar que é diferente, assim, nesses dois mundos. Eu confesso que eu não sei se as empresas ainda mantêm rádios corporativas, eu acredito que algumas ainda sim, até tenho que fazer um episódio sobre isso um dia, quem sabe, mas tu pode falar um pouco da diferença desses dois, sei lá, desses dois formatos? Então, Ananda, eu comecei fazendo, como eu comentei, né, rádio corporativa. E a rádio corporativa, diferente do podcast, exige uma programação maior, tanto de conteúdos como de programação musical, realmente, né? Okay. Então a gente realmente precisa pensar como se fosse uma rádio ao vivo 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana ali. Então os programetes entram no lugar dos comerciais, vamos dizer assim. Então é quase uma autopropaganda, né, da empresa ali para os colaboradores, né, de iniciativas, de novidades, de ações que a empresa está fazendo, entrevistas, inclusive, né, com as pessoas ali da empresa, até talvez no nosso segundo bloco aqui do papo, o Fábio vai estar com a gente, ele pode te falar do olhar de cliente, porque o Fábio foi meu cliente nessa época. Ah, legal. Foi assim que eu conheci o Fábio, inclusive, fazendo uma rádio corporativa, né? Mas estruturalmente falando, a diferença é que, em tese, uma rádio corporativa exige uma equipe um pouco maior e com competências um pouco diferentes, né? Então você precisa de um programador musical, você precisa pensar no estilo que essa rádio vai ter. Então, por exemplo, o que eu estava comentando da Bolsa, né? Era uma rádio jovem, então a gente precisava de hits que estavam na parada. Uma rádio realmente voltada a esse público. Enquanto a rádio para mulheres era uma rádio mais classe A, mais adulta, né? Então precisavam de um outro estilo musical. Isso também implica na parte mais artística da locução, né? Então, para cada um desses blocos, a gente precisava de um estilo diferente de locução, né? Não daria para eu usar a mesma locutora que fazia a rádio das mulheres, que tinha uma voz mais adulta, mais séria, mais sóbria, para a rádio jovem, né? Não conversaria com o público. Então, são detalhes a serem pensados que no podcast a gente precisa, mas em menor escala, e o podcast acaba sendo mais objetivo. Sim. Né? A gente produz o conteúdo para aquele episódio. Então, por exemplo, hoje a gente está falando aqui sobre a minha experiência, no próximo bloco a gente vai falar sobre o Insidercast. Numa rádio, esse nosso papo aqui de meia hora, uma hora, ia virar no mínimo umas 10 pílulas, né? Uns 10 boletins, porque é impensável você colocar um conteúdo desse tamanho numa grade de programação. No Branded Content, é uma maneira que eu gosto muito de você fazer uma entre aspas, né? Uma venda para alguém, mas sem você ser aquela pessoa chata, né? Aquele vendedor mala, né? Você não fica martelando na cabeça da pessoa, olha, compre batom. Esse é o meu melhor produto. Nossa, o meu podcast é o suprassumo no mercado, né? Não compre outro. É muito mais natural, é muito sutil. Você traz os benefícios daquela empresa, daquele produto, daquela marca, embedados naquele conteúdo que você quer contar, mas de uma maneira muito leve, às vezes batendo um papo, às vezes trazendo um convidado que não é necessariamente da empresa, mas que
consome aquele serviço e acaba sendo um chá da tarde quase ali, né? Então, me encanta muito o branded content nesse sentido. Eu não sei se te respondi tudo, Ananda. Sim, é bem interessante. Então, na tua visão, as rádios corporativas, elas acabam sendo mais autocentradas também, numa linguagem de autopromoção maior do que é num podcast, assim, de branded content, por exemplo. Na verdade, a gente sempre tentava, quando fazia rádio corporativa, não ser o que a gente chama de chapa branca, né? Sim. Que é falar só de si, de si, de si. Tentar trazer outros assuntos satélites. Sim. Então, notícias do dia, de economia, de esporte, de saúde, de prestação de serviço, até para não ficar só, é a minha empresa, minha empresa, minha empresa. Mas não tem como não ser, né? De uma certa maneira, não tem como você não falar da empresa, porque é um veículo de comunicação interno. Então, eu ia justamente fazer essa pergunta aqui na minha ignorância. A rádio corporativa, tu vai escutar onde? No site da empresa, por exemplo, algo do gênero, certo? Isso, geralmente é feito um player da rádio dentro do site da própria empresa ou dentro, como é que chama mesmo? Intranet, não é? Isso mesmo, obrigada, Amanda. Isso mesmo. Fica ali na intranet, às vezes até porque pode ter algum assunto muito sensível e que não pode ser posto, né, para fora da empresa, mas geralmente é feito isso, é um player embedado no site ou às vezes um aplicativo também feito para aquela rádio específica. Geralmente quando é o aplicativo tem um login e senha, até por essas questões mais éticas mesmo, né, para que outras pessoas não tenham acesso. Dificilmente você vê uma rádio corporativa pendurada num player, né, num player de áudio, num Deezer, no Spotify, em outro lugar. Ao contrário dos podcasts. Os podcasts geralmente são feitos, pensados não só para o público interno, mas também para o público externo, né? Muitas vezes o mesmo conteúdo é para atingir os dois públicos. Exato, até a forma de distribuição, né, desses dois tipos de mídia acaba, como consequência, fazendo que o conteúdo do podcast de branded content seja mais, talvez, democrático ou abrace mais assuntos do que a rádio corporativa, que é consumida no próprio site da empresa, né? Então eu acho que isso acaba tendo um impacto, mesmo que pequeno, no tipo de conteúdo, né? Sem dúvida. Com certeza. Mas uma coisa que tu mencionou também é a questão do estilo de locução, né? Que tu teve que, ao longo dos anos, adaptar e, com certeza, tu evoluiu bastante, né? Em alguns aspectos. Eu acho que na locução a gente vai também aprendendo e melhorando. Tu pode falar um pouco mais desse processo, assim, de locutora? Claro, Ananda. Uma das minhas outras paixões, e até por isso da locução, né? Da narração, é dublagem. Eu sempre fui muito apaixonada por voz, né? Por dublagem. Tem até um caso muito curioso, aliás, dois, que também determinaram a minha escolha profissional. Eu lembro muito pequena assistindo um bastidor de como funcionava esse mundo de dublagem, né? Então, eu lembro que eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo eu fiquei encantada de ver aquilo. E eu lembro de ver um bastidor de um programa que existiu aqui no Brasil quando eu era criança. Acredito que seja a mesma faixa, mais ou menos, que a tua, Nanda, que era o Gloob Gloob, que era um dos peitinhos. Lembra? Eu gostava, mas eu tinha um pouco de medo ao mesmo tempo. Então eu vou te contar até como é que foi esse bastidor. Eu assisti um programa da Cultura que chamava, acho que, Vitrine ou Metrópolis, que falava sobre bastidores, e eles estavam mostrando justamente o bastidor do Gloob Gloob, como era feito no chroma key e tal, os atores vestidos, e aquilo, de novo, me deu um medo, um susto, mas me veio a outra paixão da minha vida, que é o bastidor, como funcionam as coisas. E então, voltando à dublagem, eu vi aquilo, eu fiquei encantada, falei, cara, eu quero fazer isso um dia. E aí a minha mãe me presenteou com um curso de dublagem, uma época, mas aí eu descobri que para ser dublador você precisa ser ator. Sim. Né? Eu tinha o DRT de radialista, mas de atriz eu não tinha. Então eu caí no teatro. Então tu também estudou teatro? Eu estudei teatro por causa da dublagem. Uau. Né? Então não era porque, eu sonho estar no palco, eu quero ser atriz de ganhar o Oscar, não. Sim. Justamente porque eu queria
ir pra esse mundo. Só que é um mundo muito fechado, é até um pouco complicado de você começar. E aí eu falei, mas poxa, eu gosto tanto disso, e acabou juntando de novo aquelas coisas que a gente não explica, né, que a vida proporciona pra gente, de juntar os caminhos, né, juntar o que eu já fazia de profissão, que é trabalhar com conteúdo em áudio, com a locução. E aí, depois de um período que eu fiquei desempregada, tal, eu fui trabalhar num outro lugar, onde me abriram as portas para isso, me ensinaram muito sobre locução, me deram as primeiras oportunidades, né, de locução. E aí eu sempre tentava fazer algo próximo dos locutores que eu tinha de referência, né? Mas assim, geralmente a voz das locutoras, das mulheres, são vozes mais maduras, mais adultas, né? E a minha voz é quase de criança, né? Muitas vezes a pessoa liga pra mim no telefone e fala assim, nossa, mas quantos anos você tem? Tipo, nossa, parece que você tem 18. E às vezes eu perdia trabalho por isso, por ter a voz mais jovem. Mas aí eu fui chegando num ponto de entender que eu não precisava copiar ninguém pra ter o meu espaço. Pelo contrário, quanto mais eu fosse eu mesma, na minha interpretação e na minha locução, mais as oportunidades se abririam. E isso me deu uma base muito boa quando eu fiz o que a gente vai conversar daqui a pouco, que foi o audiolivro. O audiolivro me deu essa noção de que, cara, você não precisa forçar uma voz que você não tem, uma velocidade que você não tem, querer ser quem você não é. Sim. Seja você. E aí, até por isso, depois um cliente acabou escolhendo a minha voz e a minha interpretação por ser diferente das outras que ele tinha visto. Porque as outras eram muito plastificadas, muito engessadas, e ele queria naturalidade. Ai, que legal essa história. Uma coisa que tem me deixado bem contente, assim, nos últimos anos é que eu tenho visto tanto podcasts, conversa, quanto podcasts narrativos, tanto ficcionais e não ficcionais, com vozes naturais de pessoas falando como elas falam, não tem mais aquela coisa da voz impostada, da voz engessada, do jornalista, da TV, do rádio, né? E eu acho que essa foi uma evolução, umas barreiras que a gente conseguiu quebrar, assim. Então, não tem voz ruim ou voz que não dá. De repente, a voz não dá pra certo tipo de papel, ou não dá pra certas coisas, mas vai dar pra outras muito bem. E, tipo, eu gosto muito dessa aceitação de várias vozes, assim, né? Isso é muito bom. Exatamente. Permite agora uma naturalidade, uma pluralidade muito maior. É exatamente o que você falou, Ananda. Não existe voz ruim e não existe um padrão a ser seguido. Hoje em dia a gente não vê mais a voz impostada, né, de locutora, aquela coisa assim, grave. E não soa agradável mais, soa meio fake, né? Hoje em dia já parece tudo muito forçado. Né? É uma coisa que você acaba não comprando mais, né? Porque antigamente se comprava muitas coisas, principalmente na época assim da minha avó, né? Ai, nossa, que voz linda, eu vou comprar porque o locutor tem essa voz de veludo. Ou eu vou comprar aquilo porque, na época, né, da minha avó, o Tarcísio Meira era a pessoa destaque, né? O galã. Então, é ele que faz o anúncio, eu vou comprar por causa dele, não pelo produto, conteúdo, né? Hoje em dia não, a gente busca mais o produto e ver a empresa, a reputação da empresa, né, o conteúdo, do que esse tipo de questão, né? É lindo ver isso, né, que as portas se abrem hoje para qualquer pessoa. E Bárbara, falando um pouco sobre a tua experiência com narração de audiolivros, essa instituição para a qual tu trabalhou, ela era focada em pessoas cegas, é isso? Qual que era o formato, assim, de construção desses audiolivros? Foi para a Audible o trabalho que eu acabei fazendo, né? A Fundação Dorina Novil, que aqui no Brasil é referência, né, para pessoas com baixa visão e deficientes, enfim, né, pessoas que têm deficiência visual, eles fazem muitos projetos, tanto internos para as pessoas que vão ali fazer tratamentos, né, então mais focados e não remunerados muitas vezes, né, trabalhos filantrópicos, mas eles também fazem muita produção de audiolivros para outras empresas, como a Audible, por exemplo, né? E aí foi muito curioso também como eu cheguei ali, porque sabe aquela coisa de a ocasião faz o ladrão, a necessidade faz a oportunidade, né, acontecer? Eu tava precisando de um freela, eu vi um anúncio numa rede social ali de que precisavam de voz jovem, e eu mandei o meu material e acabaram me chamando, ó lá, de novo, né? A gente às vezes acha que, eu não tenho perfil pra isso ou pra aquilo, e a gente se surpreende, né? Foi justamente porque a minha voz era jovem que eu fui escolhida pro trabalho.
trabalho. Que bacana. E eu tenho uma pergunta sobre o estilo de locução, porque assim, eu conversei já com uma pessoa que estava mais ou menos entrando nesse mundo de audiolivros, e eu escuto alguns às vezes. E a narração, ela é muito flat, sabe? Tipo assim, não tem atuação, é uma coisa muito linear, sabe? E tem um porquê disso. Então, eu queria entender, né, o porquê disso, e também a minha curiosidade era se os audiolivros feitos, né, para pessoa com deficiência visual, se eles eram diferentes e se tinham algum nível de atuação ou se também tinham esse aspecto linear, entende? Eu até queria saber se existe alguma diferença nesse sentido. Então, na verdade, o audiolivro a gente não pode colocar tanta interpretação porque a gente está contando uma história e a pessoa que está ouvindo é que tem que interpretar. Então, ela tem que ter a interpretação dela. A gente não pode colocar muito a nossa na hora de fazer a gravação, né? A ideia é que seja como se realmente a pessoa estivesse lendo. Ok. Quando a gente lê um livro, as palavras estão ali na página, né? Cada um tem uma interpretação diferente. Sim. Então, a ideia é que seja só realmente contado aquela história, lido de maneira mais flat, né? De maneira mais neutra, para que a pessoa leve a história para o caminho que ela ache mais viável. O livro em questão que eu fiz a narração, ele tinha alguns diálogos. Então, no diálogo eu podia colocar um pouquinho de interpretação. Ok. Mas mesmo assim, era o mínimo possível. É um trabalho, assim, muito minucioso, tecnicamente falando. Eu lembro até que eu tava passando por umas crises de sinusite e eu tava com o nariz um pouco entupido, fechado, né? E eu precisei refazer muitas partes, porque algumas coisas não passavam, tecnicamente falando, porque eles falavam que fazia o barulho do nariz, o backdrop nose, né? Que eles falam, né? E não passava. Então, assim, é um trabalho muito limpo, extremamente técnico, extremamente detalhado. Eu gravei esse audiolivro que tinha mais ou menos 150 páginas em questão de 10 dias. Eu gravava 2, 3 capítulos por dia. Quantas horas por dia, tu lembra que te tomava? Dava em média umas 3, 4 horas por dia para fazer isso. E isso me ajudou muito no que a gente estava falando agora há pouco, que foi a interpretação para minha locução comercial, vamos dizer assim, né? Justamente porque eu tinha que entender aquilo, mas ao mesmo tempo eu não podia passar a minha interpretação de texto. Eu tinha que entender a situação, passar para frente, mas ao mesmo tempo passar naturalidade e não podia ter inflexões, né? Não podia ter reações. Então, isso foi me ajudando a ter uma percepção de, tipo, receber um texto e conseguir gravar quase de bate-pronto e, ao mesmo tempo, colocando o meu jeito de ser, né? O meu tom de voz, entendendo o que aquele texto pede. O teatro me ajudou muito também nessa questão. Aquelas coisas que a gente fala, né? Que uma experiência vai juntando a outra, ou como o Clayton diz muito no Insidercast, ligar os pontos, né? Um ponto foi ligando ao outro e foi fazendo essa colcha de retalho. E vai acrescentando. E a tua respiração ou algum exercício de voz, assim, o teatro também te proporcionou isso? Sim, e aí também vem o outro lado, né? A voz pro teatro é diferente de uma voz de locução, né? O teatro a gente tem que projetar muito mais. Não importa se a pessoa tá na primeira fileira ou na última, ela tem que te ouvir claramente igual. E geralmente no teatro a gente não usa microfone, né? Eu ia fazer essa pergunta. Por norma, geralmente não usa, né? É o trabalho vocal do ator ali, né? Exatamente. Salvo devidas proporções, né? Teatro musical, no caso, porque exige mais por causa realmente da música e da dança que tem. Em geral, peças teatrais não usam, e até às vezes porque a própria companhia ou produção não tem, né? A verba para isso, mas não se usa microfone. Sim. Então, uma das coisas que a gente aprende no teatro é realmente a trabalhar a voz. Então, trabalhar mais a respiração do diafragma, né? Respirar mais pela barriga e menos pelo peito. Tirar a voz de caixa, que a gente fala, que é a voz de peito, né? E realmente projetar mais a voz. Justamente por esse respeito, a primeira pessoa que tá na fileira e a última que também tá, para que as duas tenham a mesma possibilidade de ouvir e entender e interpretar, né? O que tá sendo dito. Então, tudo foi colaborando muito, né? Para isso. De um sonho de criança que hoje é minha vida. Ai, que bacana. E recentemente, assim, tu tem trabalhado mais exclusivamente com podcasts ou tu faz de vez em quando alguma coisa mais nesse sentido de locução ou comercial, ou de livros, ou de vinheta?
vinhetas, alguma outra coisa, assim? Tu ainda faz alguma coisa desse tipo? Faço bastante coisa, às vezes, comercial, né? Tem alguns podcasts que tem a minha voz na abertura. Hoje em dia é mais realmente quando alguém me chama pra fazer esse trabalho, né? Sim. Hoje o meu ganha-pão e a minha paixão, a minha vida, minha menina dos olhos são os podcasts, né? Principalmente o Insidercast. E aí vem o outro sonho de menina, que era ter uma empresa própria, né? Ter algo meu. E aí juntou tudo. Dona proprietária. Desculpa, né, querida? Eu sou dona proprietária e sócia. Exato. Desculpa. Exatamente. E é muito legal ver isso, assim, principalmente, eu não vou negar pra você, Ananda, é muito gostoso ver tudo isso ganhando corpo, gerando frutos e vendo todas aquelas pessoas que um dia falaram assim, podcast não dá dinheiro. E hoje a gente vê esse boom que o Brasil tá sofrendo, né? E não só o Brasil, como o mundo, nesse consumo, né, de conteúdo em áudio, é muito legal. Sim, e muitas empresas também apostando no podcast, criando seus próprios podcasts, eu acho fantástico, assim, como essa mídia tem sido vista, assim, com mais valor, né, assim, quase que como um blog, né, uma empresa pode ter um blog, mas também pode ter um podcast, isso me anima muito e também abre o mercado para os profissionais que querem trabalhar na área, né, que não querem só fazer o seu podcast independente, sozinho, sem ganhar nada, que querem tornar isso uma profissão, né. Exatamente. Bárbara, tu tem alguma dica para quem quer começar na área do áudio e de podcasts e tá meio perdido, né, e precisa aí de alguma luz? Olha, Ananda, eu acho que uma das dicas principais e primeiras, assim, é estudar e buscar esse conhecimento mais técnico, né? Não desistir do sonho, não desistir da vontade. Tem excelentes cursos no mercado. Aqui no Brasil existem instituições muito sérias e que trabalham muito bem essa questão. O Senac é uma delas, que faz formações técnicas, tanto para quem quer trabalhar com a parte realmente mais técnica da questão, com edição, com sonorização, com sonoplastia, com programação de áudio, mas também com quem quer trabalhar com locução, que a gente falou bastante aqui hoje. Eles têm cursos maravilhosos, assim, profissionais excelentes. Não desistir, não é fácil, não vou ser empreendedora de palco aqui, falar que é tudo lindo e maravilhoso. A gente precisa sim de uma dedicação, mas principalmente não tente copiar ninguém no estilo de locução, no estilo de falar, de interpretar, porque o que vai te destacar do mercado é ser você. Você pode ter uma voz linda e ser péssimo de interpretação. E você pode ter uma voz de criança como a minha, que um cliente vai falar que é isso que ele quer. Então, não desista. Pode não ser fácil no começo, mas é super possível. É muito interessante também que a gente sempre vive falando, o áudio é intimidade, é conexão, é lealdade e tal. Então, assim, como que tu vai atingir essa sensação, né, de conexão se tu tá tentando fazer uma locução totalmente, entre aspas, imparcial ou impessoal ou totalmente imitando alguém? Não é possível, né? É cada um com o seu jeito mesmo que tende a levar a um sucesso, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente fala muito é que o áudio é uma das formas mais íntimas de conexão com alguém, né? Por mais que você tenha televisão, YouTube e outras ferramentas, o áudio, ele tá literalmente no pé do seu ouvido e faz conexão direta entre o teu ouvido e teu cérebro. É um caminho muito curto, né? Muito próximo, muito intimista, como você falou, né? E é realmente isso que é o mais lindo de fazer locução, fazer podcast. Você fala com uma pessoa, mas na verdade você tá atingindo milhares. É muito próximo mesmo, né? É quase assim uma conversa ao pé do ouvido, literalmente. E eu sempre brinco que o rádio é uma das fontes de comunicação que nunca morre. Ele só se renova, ele se transforma. Se hoje a gente tá falando aqui, é porque o podcast é uma vedete do rádio. Total. Né? É uma transformação do que o bom e velho rádio já fazia desde a época do Orson Welles, né? Do Cidadão Kane ali. Quantas pessoas foram impactadas porque achavam que realmente o planeta estava sendo invadido por marcianos e na verdade era só um programa de rádio, né? Então, eu sou apaixonada por isso. Se eu pudesse, eu ficaria horas aqui falando, ainda muito mais. Eu te entendo. Bom, eu também, né? Tanto é que a vontade de criar esse podcast nasceu dessa paixão. Eu tô amando, assim, poder falar em cada episódio com pessoas que compartilham um pouco disso. Então, obrigada mais uma vez, Bárbara. Mas tu vai continuar aqui. Porque a gente vai para a próxima parte desse episódio, agora com Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira. Bora! Obrigada, Amanda.
E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @a Era do Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @Ananda Garcia. O nosso e-mail e Pix é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!